queridos amigos, sejam bem-vindos para a Léxio Divina, onde vamos nos preparar para a liturgia do próximo domingo, quando celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Neste domingo, nós nos encaminhamos já para a fase final do tempo pascal. Com a solenidade da Ascensão, nós vivemos aqui na semana seguinte a última semana do tempo pascal e encerramos o tempo da Páscoa com o dia de Pentecostes, que será no outro domingo. O mistério da ascensão de Jesus é aquele momento em que, depois de ressuscitado, 40 dias permanecendo aqui com os discípulos, Jesus retorna para o céu em corpo, alma e divindade. Jesus retoma o seu lugar à direita do Pai e lá governa e julga com amor a terra inteira. Neste mundo ele deixa a Igreja sob a luz do Espírito Santo, guiando as almas, os fiéis, todas as pessoas para a salvação eterna. Confiemos em Jesus que, à direita do Pai, zela, abençoa e conduz a cada um de nós. Juntos passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta cena, este relato dos Atos dos Apóstolos, que retrata o momento da ascensão, quando Jesus se eleva para o céu. Aqui cuidemos com algumas expressões e palavras nessa leitura. Quando fala dos verbos, diferenciando o passado e presente, dizendo assim: perguntaram, falando aqui do passado, com a M no final. Depois, recebereis, falando de futuro. Serdes, do verbo ser, também aqui falando de futuro. Outros verbos que falam ainda do passado: continuavam, falando de um tempo que passou. Apareceram, também disseram, todos com a M no final. Então cuidado para a gente salientar bem o tempo de cada verbo que a gente pronuncia. Os nomes das cidades que aqui aparecem, apesar de serem palavras tranquilas para a gente pronunciar: Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia. E essa leitura, ela também é uma espécie de um diálogo que acontece entre o próprio escritor, os apóstolos, os anjos que aparecem na leitura. Então cuidemos para a gente falar nesse tom de diálogo, né? Das palavras ou das frases que aparecem entre aspas
dentro da leitura para a gente falar aquilo que os personagens falam dentro da própria leitura. E também ali no final há uma pergunta: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Então salientemos o tom de pergunta. E também as vírgulas, nessa mesma frase que eu acabei de falar, tem um exemplo para a gente fazer a pausa da vírgula. Homens da Galileia, vírgula. Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Então, para a gente fazer essa pausa necessária para a vírgula. E depois uma expressão um pouco irregular, que é o final da leitura. Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, cuidado com o vos foi. Aqui não tem acento, então não é vós. Então, para a gente falar bem, o vos foi levado para o céu. O Salmo da Solenidade da Ascensão, Salmo 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos aqui nessa leitura, porque são 3 parágrafos
e praticamente 4 frases. Então são frases bem longas nessa leitura. Então a gente acaba cansando e não termina a frase. Então treinemos bem essa leitura, façamos as pausas da vírgula, mas vamos ter um grande fôlego para a gente fazer a continuidade daquela frase até o ponto final. Cuidemos aí com algumas expressões, mas que também são tranquilas ao longo da leitura. Vos dê, falando do verbo dar. Vô-lo revele, falando que vai revelar a alguém, revelar a nós. Chamamento, né, que é uma palavra não tão comum, mas que tem a ver com chamado, né, com alguém que chama. Pôs tudo sob seus pés. Então, pôs de colocar, e o sob, falando aqui com um B mudo, né? Então, pronunciemos bem essa palavra, sob seus pés, quer dizer debaixo dos seus pés, né? E se a gente falar, por exemplo, errado sobre, que é o que não está aqui, nós estamos falando ao contrário, sobre é em cima, e sob, com B mudo, é embaixo. Então, cuidado, porque uma pronúncia diferente já dá um sentido totalmente diferente também para a leitura, né? Então cuidemos bem, aqui com as letras As com crase, né? Então a gente pronuncia 2 vezes o A. E o evangelho deste domingo retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta liturgia, nós temos 2 relatos da ascensão de Jesus. Primeiro, no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, segundo a tradição da Igreja, e no Evangelho, de novo, um outro relato da ascensão, que também foi escrito por São Lucas, segundo a tradição. Provavelmente atribuídos a Lucas em 2 tradições diferentes, mas os 2 textos, primeira leitura e Evangelho dessa liturgia, falam da mesma cena, Jesus que retorna para o céu. É necessário que Cristo retorne para o céu, porque lá é o lugar próprio de Jesus, o céu, a pátria celeste, e também é o nosso lugar. De algum modo indica de onde viemos, porque sempre existimos no coração de Deus, e para lá voltaremos no último dia, no dia final. Também de corpo e alma, segundo a doutrina católica, voltaremos para o Pai. No dia da nossa morte, em alma. No dia do fim do mundo, do juízo final, em corpo e alma. Assim, tudo aquilo que aconteceu com Cristo acontece e acontecerá conosco também. Por isso que nossos olhos devem ser sempre fixos em Jesus, porque o nosso destino está nas promessas do próprio Cristo. Ele não nos abandonará. Para a nossa meditação mais próxima desse domingo da Ascensão, quero trazer um versículo da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando diz assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo. Quem é o Teófilo? Já é um personagem que aparece também lá no primeiro livro desse escritor. Quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Então ele está dizendo, lá já no meu evangelho que eu escrevi anteriormente, no meu primeiro livro, ó Teófilo, que aqui é um personagem meio misterioso, não sabemos se é uma pessoa que realmente existiu ou se é apenas um simbolismo, já que em grego, Teófilo significa amigo de Deus, e nós também somos amigos de Deus, somos convidados a ser. Então Lucas escreve também para nós, Teófilos, amigos, amigas de Deus. No meu primeiro livro, ó Teófilos, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Então Lucas faz uma retrospectiva da mensagem, do anúncio da vida de Jesus. E diz assim:
depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Aqui, dois elementos muito importantes para a nossa vida cristã, e sem eles nós deixamos de ser católicos. Então Jesus, antes de voltar para o Pai, antes de subir para o céu, antes da ascensão, nos deixa dois presentes especiais: as instruções dadas pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então esses dois elementos faz um cristão de verdade: o Espírito Santo e os apóstolos. Jesus falava com o Espírito Santo, falava iluminado, movido pelo Espírito Santo. Nós também devemos ser cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de espiritualidade. Então, cuidado no nosso trabalho pastoral, em nossas comunidades, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, vamos fazer as coisas com espiritualidade. Não fazer por fazer, não fazer de modo mecânico, não fazer por obrigação, mas fazer com espiritualidade. Devemos demonstrar que somos cristãos cheios do Espírito Santo, como foi Jesus. E Jesus deixou a sua mensagem diretamente aos apóstolos. E nós, hoje, 2022 anos depois de Jesus, continuamos na obediência ao ensinamento dos apóstolos. No creio, aquele mais comprido, nós rezamos: creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Somos uma igreja dos apóstolos, fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Mas por que dos apóstolos? Porque eles, primeiro, foram escolhidos diretamente por Jesus, depois viram Jesus face a face e depois receberam de Jesus a incumbência, a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. Portanto, um bom cristão é um cristão obediente ao bispo, à doutrina da igreja, à doutrina dos apóstolos. Sem esses dois elementos, meus amigos, nós deixamos a nossa identidade católica, deixamos de ser católicos. Sejamos, pois, então, cristãos católicos com espiritualidade, cristãos católicos obedientes à igreja, obediente aos nossos superiores, aos apóstolos, e cristãos católicos com olhos fixos em Jesus. Porque tudo aquilo que fez, passou e prometeu Jesus se cumprirá, acontecerá também em nossa vida. Jesus sobe para o céu, porque lá é a morada dele e é também a nossa morada. Juntos façamos nossa oração nesse domingo da Ascensão de Jesus, em que tradicionalmente na igreja nós também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque o mandamento de Jesus foi o último: anunciai a toda a criatura a boa nova do Evangelho. E os meios de comunicação, as redes sociais e tantos outros meios de comunicação hoje nos ajudam a continuar evangelizando, a anunciar a boa nova de Jesus a toda criatura. Então rezemos para que nós saibamos usar bem as redes sociais, os meios de comunicação, e para que eles sejam um meio eficaz de anúncio, não de fake news, não de mentira, não de perda de tempo, mas meios de comunicação de verdades, do Evangelho, de coisas boas e de coisas construtivas. Depois de cada prece, nós rezaremos: conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. Pelos pastores da Igreja enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós, oremos. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. Pelos homens e mulheres que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus filhos, oremos. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino.
por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai onde Ele habita, oremos. Conduzi-nos, Senhor, ao caminho de vosso reino. E como contemplação, que possamos olhar a liturgia desse domingo, contemplar Jesus que retorna para o céu e pensemos, o que será que Jesus nos dirá quando também chegar o nosso dia de ir para o céu? Qual é a recomendação? Qual é a oração que Jesus fará? Qual é a bênção que o Senhor nos dará no nosso dia final também? Pensemos durante essa semana que a nossa casa definitiva não é a terra, mas é o céu. De lá veio Jesus e hoje, nessa solenidade, para lá ele retornou, ele voltou. Que nós, como gesto concreto, possamos, durante essa semana, já que na solenidade da Ascensão é também o dia das comunicações sociais, que possamos, de algum modo, usar algum meio de comunicação para dar uma boa notícia ou para dar um carinho, um abraço, um afago em alguém. Usemos um telefonema, o WhatsApp, a nossa rede social ou qualquer meio, para que a gente possa, de algum modo, propagar o bem através dos meios de comunicação social. E vamos dar um abraço nos agentes da pastoral da comunicação de nossas comunidades, porque, de algum modo, eles também continuam levando a boa nova de Jesus através dos meios de comunicação. Que juntos e com muita alegria possamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor.